A paz do Senhor, eu sou a Noêmia Damião. Eu sou o pastor Eberton Damião. Nós somos pastores da MEP. E Deus tem uma palavra para você. Mas primeiro, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para mais notificações, deixa o seu comentário, dê o seu like e nos ajude a cada vez mais anunciar a palavra do Senhor. Roda a vinheta! Glória a Deus. Queridos, hoje nós vamos estar falando acerca de alicerce conjugal. E como o Senhor ele tem um princípio para todas as coisas, nós vamos estar mergulhando agora no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, onde tudo começou. O Senhor, ele nos relata na sua palavra que ele formou o homem do pó da terra e soprou nas narinas o sopro da vida. E o homem se tornou alma vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim na direção leste do Éden, e ali colocou o homem a quem havia formado. E da terra o Senhor Deus fez crescer toda a árvore até agradável à vista, e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aleluias! E nós vemos que tudo isso que o Senhor ele criou, ele fez para que alguém fosse cuidar, alguém fosse cultivar. E daí começa um ministério muito bonito, que foi os primeiros casais que o Senhor ele construiu, que foi Adão e Eva, né, pastor Eberton? Sim. E tremendo é que o céu, ele tem um alicerce em unidade, né? Então Deus ele quis trazer essa mesma linguagem para a terra, né? Manifestando sobre Adão e Eva, né? Ele quis trazer esse alicerce de unidade também sobre Adão e Eva, né? Exatamente. E quando o Senhor ele trouxe essa unidade entre Adão e Eva, eles começaram a cultivar tudo que o Senhor havia criado. Mas antes disso, nós vemos que antes que houvesse dois, apenas um existia. E ele não conseguia mais se identificar com nada do que o Senhor havia criado. Ele sentia falta de ter alguém para compartilhar suas emoções, alguém para compartilhar os seus sentimentos. E o Senhor, ele viu essa necessidade que Adão ele estava transpassando. Então ele fez com que Adão dormisse, caísse num sono profundo. E de lá, da costela de Adão, o Senhor ele começou a construir alguém semelhante a ele. E quando Adão acordou, então, ele viu aquela pessoa maravilhosa na frente dele. E ele ficou apaixonado, encantado por ela, porque era alguém totalmente semelhante a ele. Sim. E aí ele podia abraçar, ele podia beijar. E ele teria alguém como companhia para cuidar de tudo que o Senhor havia feito naquele jardim. Sim. Né, pastor Eberton? Sim, e o tremendo é que esse alicerce ele é tão forte que o Senhor ele poderia, até mesmo, da mesma forma que criou Adão, poderia ter criado Eva, né? Exatamente. Feito ali o molde, né? Soprar o fôlego, mas não. O Senhor ele pegou a Eva, ele fez a Eva através da costela de Adão, para dizer, né, que ali haveria um alicerce, há um fundamento, né? E esse fundamento ele é a unidade, ele é a união entre o casal. Exatamente. Né? Se tornaram um corpo. Né? Se tornaram um corpo, se tornaram um só, né? E da mesma forma, tudo que um pensava, né, o outro pensava de maneira diferente, e eles conseguiam criar um argumento, criar opiniões, né? E isso é muito bonito, porque trazendo para os dias de hoje, nós vemos que o casamento, ele é a principal base de toda a família. Ele é a principal base de todo o ministério. E o primeiro ministério que o Senhor ele vocacionou foi no Éden, foi entre Adão e Eva. Eles foram os primeiros a receberem uma direção ministerial, porque o ministério deles era executar o cuidado naquele jardim. Eles tinham o principal fundamento de dirigir aquele jardim, de cuidar da criação, de cuidar dos animais, né? E também de estarem juntos, Sim. né?
porque o Senhor ele construiu a unidade entre homem e mulher. E a palavra do Senhor nos diz também, que é muito interessante, que no versículo 23, Adão disse: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque ela foi tomada de dentro do homem. Por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe e se apegará à sua mulher, e eles serão uma só carne. E isso é muito interessante, porque até hoje, né, nós vemos que depois que a gente cresce, quando nós chegamos e atingimos a idade da maturidade, nós sentimos falta de ter alguém para conversar, nós sentimos falta de ter alguém para dividir sonhos e expectativas, e a gente não encontra mais isso nos cuidados dos nossos pais, né? Dentro de casa já começa a ter uma mutação, né? Algo começa a se formar para um novo crescimento e uma nova fase na vida do ser humano. E aí ele começa a buscar pessoas que tenham o mesmo conceito que ele, que enxergue da mesma forma que ele. E é daí que o Senhor ele começa a colocar dentro de nós a vontade de ter alguém, de se casar com alguém e construir uma nova família, né, pastor Everton? Sim, uma coisa interessante é que, da mesma forma, até mesmo o compromisso que Adão tinha, né, também foi transmitido para Eva. Sim. Né? Então, assim, era uma ligação tão forte entre eles, né? E hoje em dia, trazendo para hoje em dia, por isso que as pessoas usam muito linguajar, né? A tampa da panela, Sim. Né? Minha cara é metade, porque é como se o casal, né? Eles gerasse uma expectativa de encontrar, né? Sim, e parece que eles saíram da mesma, metade. parece que eles saíram da mesma carne, assim como Adão e Eva. Sim. Né? Eles quando se juntam, quando eles se trombam, né, na linguagem popular, eles acabam tendo uma identidade assim igualada, né? Sim. Algo que é como se fosse um ímã, né? Eles se aproximam e eles descobrem que um tem tudo a ver com o outro, né? Sim. Só que desse lance bonito que acontece, né, no namoro, nós vemos que você fica namorando a pessoa, observando a pessoa, vendo o horário que ela sai da escola, vendo o horário que ele chega em casa. Então aí você já começa a namorar aquela pessoa e você tem o intuito de dividir, né, a sua vida com Sim. ele, sua vida com ela. E é um momento maravilhoso, é um momento cheio de expectativas. E às vezes a gente vê que isso, com certeza, o final dessa história é casamento, Sim. né? E é um momento muito bonito, o namoro. É um momento onde você não tem responsabilidades de cuidar do seu cônjuge, você ainda não tem aquela responsabilidade de ver o que ele vai comer, a roupa que ele vai vestir. E esse momento do namoro é uma coisa que a gente cria uma expectativa fantasiosa, né, pastor Everton? Sim. A gente acaba esquecendo das responsabilidades e agora trazendo para o tema, que é alicerce conjugal, é daí que a gente tem que começar a investir num bom alicerce para que se dê um bom casamento e que desse bom casamento eles venham permanecer alicerçados, né, pastor Everton? Essa é a palavra, né? Sim. Permanecer, né? E só permanece quem está firmado, né? Só permanece quando está num firmamento. Exatamente. Né? E esse é o alicerce. E o interessante é que enquanto Adão e Eva eles estavam fixados em Deus, enquanto Adão e Eva estavam com os olhos atentos para Deus, eles estavam alicerçados. Mas a partir do momento que eles se distraíram, a partir do momento que eles olharam para as coisas e colocaram as coisas à frente de Deus, eles perderam o alicerce. Sim. E foi isso que fez eles caírem. E muitos casamentos têm caído assim. Exatamente. Porque tem o alicerce que é Deus e eles acabam olhando para outras coisas. Exatamente. E perdem o alicerce. Sim. Né? E o que os casais hoje teriam que
fazer é voltar de volta esse alicerce, colocar o alicerce novamente, que é Cristo, né? trazer de volta a essência do casamento em Cristo. Exatamente. E quando o casal ele acaba se distraindo da presença de Deus, ele não tem mais assim alternativa para continuar, né? E aí começa uma luta, começa uma situação, um alvoroço por falta de alicerce. E assim, nós queremos abrir um leque através dessa ministração para que você venha entender que se tem alguma coisa acontecendo na sua vida conjugal, que você está se perdendo do propósito do seu casamento, será que não é porque você está longe da presença de Deus? O que será que está faltando em questão de aliança, né, pastor? Para que você venha retomar o seu posicionamento no seu casamento. E então, com isso, nós precisamos urgentemente olhar as nossas ações, aonde nós estávamos indo, né, pastor? Sim. E voltar urgentemente ao centro da vontade de Deus. Né, pastor Everton? Sim, porque assim como nada sobrevive sem a sua essência, também um casamento não sobrevive sem a essência. A essência do casamento é o céu. Então, o que acontece? Se o casal se esquece daquilo que é a essência, o casamento ele acaba entrando em ruína, porque as coisas vão distraindo eles. O dia a dia, a falta do recurso financeiro, o ministério, a igreja, acaba tendo distrações e o casal acaba vivendo sem a essência de Deus, né? Sem a essência. E então é muito importante isso, sabe? Ativar o conceito, preciso me aproximar da essência de Deus. Eu preciso reestruturar a minha aliança com a presença de Deus. A presença de Deus, ela é o lugar onde tudo acontece. E então, para isso, para que você tenha sucesso no seu casamento, para que você venha reconstruir o altar de adoração na sua casa, você precisa buscar nessa hora o alicerce em Cristo, o alicerce na palavra de Deus. E o segredo muito interessante que o Senhor ele sempre nos revela pelo seu poder, da sua palavra, é que ele sempre compara o casamento como um relacionamento da noiva e Jesus Cristo, como um relacionamento entre ele e a igreja. Aqui em Efésios, no capítulo 5, no versículo 25, diz assim: vós maridos, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo, pois quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Então, você marido, você homem, se dedique à sua mulher, se dedique à sua casa, olhe Cristo como exemplo. Você mulher, dedique-se ao seu marido, olhe Cristo como exemplo. Cristo se sujeitava, Cristo ele tinha o respeito por todos, tinha o carinho por todos, e Cristo ele amou a ponto de entregar a sua vida. E talvez o seu casamento ele esteja em ruína, talvez o seu casamento não esteja bom, não esteja firme. E aqui está o segredo coloque Cristo no seu casamento. Amém. Coloque Cristo na sua mente, renova a sua mente. Amém. Aleluia. Deixa Cristo manifestar a glória dele dentro de você.
talvez você busca mudanças na sua esposa, talvez você busca mudanças no seu esposo, mas a mudança ela tem que partir de você. A atitude de mudar, aleluia, ela tem que partir da sua vida, ela tem que partir de você. Você tem que aceitar a Cristo. Talvez você fale, mas pastor, eu já aceitei a Cristo, eu já me converti, mas às vezes você se converteu, mas você não deixou Cristo dominar a sua vida, você não deixou Cristo dominar a sua casa, você não deixou Cristo dominar o seu relacionamento, e Cristo é o verdadeiro alicerce, o alicerce conjugal, o alicerce entre o casal é Cristo. Amém. Amém? Amém. É isso? Glória a Deus. Aleluias. Então nós temos que ter sempre esse alicerce em nossas vidas, no nosso casamento. E glória, eu não sei se você já percebeu isso, só que Deus ele não te enxerga homem superior à mulher e nem te enxerga mulher inferior a homem. Na verdade, tanto o homem e a mulher são as duas principais peças para que o ministério aconteça, para que a família aconteça. Sim. Então, Deus ele nunca olhou para Adão com um ar superior e ele nunca olhou para Eva com um ar inferior. Porque tem muitas pessoas que confundem a parte de submissão, né? Tem pessoas que acham que a mulher ela deve ser submissa a ponto de se sentir inferior ao homem. Mas não foi isso que o Senhor ele quis nos trazer. Sim. Quando nós lemos essa passagem no livro de Efésios, nós vemos que tem que ter ali uma proteção vinda da parte do homem, né? Então, o homem ele tem que proteger a mulher e a mulher ele tem que se sujeitar ao esposo, se sujeitar, na verdade, à proteção dele. Sim. Então, às vezes tem casais, pastor Weberton, que não conseguem ter sucesso porque eles trocam de função, né? Sim. Eles, às vezes, a mulher às vezes quer trazer proteção para o homem e o homem ele quer se sentir protegido pela mulher, mas na verdade a colocação que o Senhor ele fez de encargo de responsabilidade perante os dois é que o homem viesse proteger a mulher. E a mulher ela tem que se sentir acolhida, ela tem que se sentir protegida por ele. Sim. Né? E jamais esse conceito você tem que beijar os meus pés, você tem que fazer o que eu quero. Esse tipo de conceito nunca existiu, nunca houve, desde o Éden. Sim. Nós vemos que a formação do casamento, desde o Éden, foi que o homem sempre viesse estar ao lado da sua esposa e a sua esposa sempre viesse estar ao lado do seu esposo. Sim. Os dois eles teriam a mesma função, porém o homem seria responsável por ela, né? Tanto que quando a Eva ela ofereceu o fruto para Adão e quando Deus ele perguntou para Adão aonde você estava quando ela foi descobrir esse fruto, ele falou, você viu que Adão ele ficou suspenso, né? Ele viu que a responsabilidade era dele, Deus cobrou isso dele. Sim. Ele deveria estar ao lado da sua esposa para que isso não houvesse acontecido, para que eles não viessem se perder da essência dos cuidados do pai. Uhum. E nós temos que aprender com essa passagem que cada um tem o seu lugar. Sim. Porém, os dois são muito importantes. Sim. Né, pastor Weberton? E pra gente finalizar, você falou uma coisa interessante sobre submissão. Sim. Né? E submissão não tá ligado a mulher tem que fazer tudo, ela tem que ser submissa, tem que tá humilhada. Não. Sim. A palavra submissão, se você separar ela, vem submissão. Ou seja, enquanto o homem ele tem uma missão, a mulher ela é auxiliar dessa missão. Ela está ao lado do homem, auxiliando, ela está ao lado do homem, dando o alicerce para a missão. Né? E a gente vê até mesmo em relação às alianças, e esse é o interessante, eu vou até fazer isso daqui para a gente finalizar. Eu só queria mostrar uma coisa interessante. A gente pega a aliança da mulher e a aliança do homem. Se a gente ligar a aliança da mulher,
ela vai trazer uma sustentação. Ela vai sustentar a aliança do homem. E se a gente pegar a aliança do homem e deitar na aliança, vai trazer proteção. Então, a base ela está toda aqui. E o alicerce é esse, a palavra de Deus. Amém. O alicerce é a palavra. Que o seu relacionamento, que o seu casamento, ele vem estar firmado em uma coisa, na palavra de Deus. Se você quer que seu casamento seja restaurado, coloque a palavra de Deus. Se você quer que os seus filhos se acheguem, coloque a palavra de Deus. Amém. Se você quer que o seu cônjuge mude, coloque a palavra de Deus no seu relacionamento. Ele é a base. A palavra de Deus ela é a base, ela é o alicerce para esse relacionamento. Glória a Deus. Amém? Amém. Aleluia. Então, querido, pegue agora a sua aliança, a aliança da sua esposa, e façam esse teste aí na casa de vocês. E vocês vão ver que realmente a aliança do homem e a aliança da mulher, cada uma delas tem um fundamento. Um fundamento, aleluia. Então, qual que é o fundamento da mulher? Ser a base, e o homem ser a sustentação sobre a base. Amém? Então, pega as suas alianças agora. Nós vamos estar orando, Amém. Ministrando sobre o seu casamento, Aleluia. um novo tempo. Porque o Senhor, Ele vai trazer uma nova história sobre a sua vida. Glória a Deus. E Ele vai trazer estrutura conjugal sobre o seu casamento, Amém. em nome de Aleluia. Jesus. Vamos orar em nome de Em Jesus, nome de pastor. Jesus. Simbolizando agora a sua aliança. Em Amém? nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai querido. Senhor, simbolizando, Pai querido, as alianças, Senhor Jesus, de cada casamento, Amém, Senhor. Jesus. De cada vida, Senhor Jesus, que vive conjugalmente, Senhor Jesus. Aleluia. Sobre a sua família, Pai. Nós ministramos agora, Senhor, um novo tempo, Em nome Senhor. de Jesus. Meu Deus querido, que eles não venham se sentir inferiores Aleluia. um com o outro, ó Pai. Em nome de No Jesus. ministério, Senhor, que eles não venham se sentir inferiores, ó Pai querido. Porque, Senhor, o Senhor tem uma grande obra, Senhor, de estar formando, Pai querido, casamentos fortes, Senhor, alicerçados na Tua palavra, Em nome Senhor. de Jesus. Casamentos, Senhor, que venham, meu Deus querido, romper, ó Pai querido, os problemas, Em nome de romper, Jesus. Senhor, as dificuldades financeiras, Senhor, Aleluia. as distrações dessas vidas, Senhor, que nós muitas das vezes passamos, ó Pai Oh, querido, aleluia. que eles venham romper agora, Senhor Jesus, todas essas circunstâncias, Em ó nome Pai, de Jesus. e que eles venham, Senhor, se firmarem, ó Pai, na Tua palavra, Em nome que eles de venham Jesus. estar firmados e alicerçados, Senhor, no Teu poder, ó Pai querido, Senhor, que haja, Senhor, um grande crescimento, ó Pai querido, na vida, Senhor Jesus, de cada cônjuge, Aleluia. que eles venham crescer na graça, que eles venham crescer no Em conhecimento, nome de Senhor, no Jesus. amor, ó Pai querido, no perdão, Oh, Senhor, que aleluia. haja perdão agora sobre cada casamento, aleluia. Senhor, que eles venham se perdoar, que eles venham se permitir dar mais uma chance, Senhor. Aleluia. Ó Pai querido, se esse casamento está se alquebrando, meu Deus querido, que venha ter, ó Pai querido, um novo Oh, tempo. aleluia. Oh, eu declaro agora, em nome de Jesus, nós Jesus. declaramos agora, Senhor, Em nome o de reerguer, Jesus. ó Pai querido, dessa aliança. Aleluia. Oh, que venha se reestabelecer no Teu poder, na Oh, Tua aleluia. palavra. Em nome de Em Jesus, nome de Senhor, nós Jesus. ministramos agora a Em nome de reconstrução, ó Jesus. Pai querido, em Teu nome. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus, Senhor. Oh, aleluia. Que todo orgulho, Sim, Senhor. todo orgulho nesse casamento, Sim, Pai. toda falta de submissão da Em parte do nome de homem, da parte da Jesus. mulher. Em nome de Oh, Jesus. aleluia, que venha a ser lançado por terra agora. Sim, Senhor. Oh, aleluia, que haja uma aliança. Em nome de Oh, Jesus. aleluia, não quebrável. E essa aliança, aleluia, ela é feita de sangue. Senhor, em nome Oh, de aleluia. Jesus. Que nesse momento, ó Pai querido, Pai amado, a cada casal, a cada família, Pai. Sim, Pai. Ou que está pensando em separação, está Sim, pensando meu em Deus. divórcio. Pelo poder que há no nome Em de nome Jesus, de que haja Jesus. restauração. Que haja restauração.
Oh, aleluia, Senhor, restaura essa aliança. Restaura, Pai querido, Pai amado, este homem, esta mulher, ó Pai. Oh, aleluia, Pai, que eles venham, ó Pai, estabelecer esse altar. Oh, em nome de Jesus, e que eles venham, ó Pai querido, voltar à essência. Em nome de Jesus, e a essência, Pai querido, Pai amado, está. Aleluia, alicerçado em Ti, Jesus. Sim, ó Pai querido. Aleluia, que o Senhor, ó Pai querido, Pai amado, venha ser o centro desse relacionamento. De que nada venha distraí-los, que nada venha tirá-los da Tua presença. Sim, Pai mas, querido. Pai querido, Pai amado, que o Teu nome, Sim, o Senhor. nome de Jesus, Nome de venha Jesus. ser, ó Pai querido, o centro deste casal. Venha ser, ó Pai querido, o alicerce conjugal. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Toma essa aliança, amor. Deixa eu colocar. Faça Aleluia. isso. Faça queridos. isso em casa. No nome de Reate Jesus. a aliança Reate de a aliança. vocês. Reate a aliança com a sua esposa. Em nome de Jesus. No nome de Jesus. Até que a morte os separe. Em nome de Aleluia. Jesus. Que você seja restaurado Amém. por essa palavra. Em nome, Em nome de de Jesus. Jesus. Deus te abençoe e Deus te te guarde. abençoe.